irmãos, minhas irmãs, estamos aqui para mais um dia de meditação da nossa Filoteia, a introdução à vida devota, tá? Na primeira parte. Nós estamos finalizando, né? Na verdade, eu sempre confundo porque as páginas grudam aqui. Eu sempre acho que é a última e sempre tem mais uma, né? Então, hoje é a penúltima, tá? Eu não lembro se ontem eu falei que hoje iríamos para a última, mas em todo caso, acho que isso não importa para vocês, né? Nós vamos trilhar a quaresma rumo à Páscoa, tá bom? Vamos lá, esse é o capítulo 23, e aqui ele fala: é necessário que nos purifiquemos do afeto às coisas inúteis e perigosas. E aqui ele começa, né? Eu vou começar lendo, eu sempre deixo umas partes para ler mesmo no original, né? E vou dando as minhas impressões de outras partes. Os jogos, os bailes, os banquetes, as pompas, as comédias, na sua essência, não são de modo algum coisas más, mas sim indiferentes, porque podem ser bom ou mal executadas. Apesar disto, estas coisas são sempre perigosas, afeiçoar-se a elas é ainda mais perigoso. Tá? Essa parte, quando eu li, me lembrou um pouco, acho que eu comentei com vocês em algum trecho aí. Falei, né, por exemplo, que eu gosto muito de coisas de humor, coisas às vezes meio de comédia, tal, coisas engraçadas, sempre tive esse perfil de ser mais brincalhão. Então, isso são coisas que facilmente eu consigo me perder ali, ficar querendo ver mais, ver mais, ver mais. Isso desde novinho. E, assim, se eu estiver vendo uma comédia que não tenha coisas mega erradas ali e tal, como ele diz aqui, não são de modo algum coisas más, mas afeiçoar-se a elas é ainda mais perigoso. Eu até disse para vocês, né, que quando eu começar a ver esses vídeos, e começo a ver filmes, tal, essas coisas engraçadas, isso me afeiçoa de uma forma que a questão ele não está falando de nada errado. Daqui a pouco ele fala um pouquinho errado, e um pouquinho errado. No começo eu sei discernir que aquilo está errado do geral. Daqui a pouco isso já começa a ficar normal para mim. Daqui a pouco isso vai ficando pior, e eu vou alargando a minha consciência e isso vai atrapalhando, né, a minha consciência moral das coisas. Isso vai entrando devagarzinho a conta-gotas na nossa vida. Então, ele vai dizer, olha, ter afeição a isto é coisa contrária à devoção e extremo nociva. Ele vai dizer, olha, e essas coisas que eu falei, jogos, bailes, banquetes, pompas, comédias, que eram coisas ali da época. Lembra que ele fala para a Filoteia, que era uma moça, a Filoteia original, né? A Filoteia hoje é a nossa alma. Mas a Filoteia original, ela é uma moça da alta sociedade, que está querendo ter a vida devota. Então, os jogos, os bailes, os banquetes, as pompas, as comédias, mas a gente poderia dizer, né? Os shows, as baladas, as festas, até mesmo os churrascos do grupo de oração, dependendo do grupo de oração, da igreja, dependendo dos assuntos que se tratam ali, né? A gente tem tudo isso, não é coisa má, mas ter afeição a isso, ou seja, viver em função disso, trazer isso como algo, um lugar muito diferenciado na sua vida, isso sim é perigoso e contrário à devoção. Por quê? Ele vai falar assim, olha, essas coisas que em si não são más, né? Mas ele fala coisas inúteis e perigosas, essas coisas ocupam o lugar das impressões boas e impedem que a seiva da nossa alma seja empregada em fomentar boas inclinações. Então é outra fraqueza assim, né? Que às vezes eu tenho, principalmente quando estou muito cansado e tal, e ultimamente tem sido meio padrão, né? Ficar cansado. Passar reels, cortes do YouTube. Nossa, corte. Tu pega aquele corte pequenininho, aí pega aquele cara. Obviamente o algoritmo sabe que você gosta, então, poxa, né? Um exemplo, esses dias tá rolando uns cortes do Ronaldo, né? Fenômeno. Poxa, sempre, quando era moleque, gostava muito de acompanhar futebol, e eu acompanhei futebol numa época muito favorável, que é a época que o Brasil tinha Ronaldo, tal, ganhava a Copa, ganhava muito da Argentina, dos jogos. Essa época muito boa do futebol. Então, poxa, é normal que você tenha uma lembrança afetiva àquilo. E aí tem uma porção de cortes do Ronaldo com frases assim que te deixam curioso. Deixa curioso. Você assiste eu tô aqui tomando um cafezinho, tô parando aqui, vou dar uma assistida para relaxar. Vai assistindo, vai assistindo, vai assistindo. E talvez ali não tenha nada errado, mas daqui a pouco você já tem uma conversinha meio estranha, já tem uma resenha de futebol que passa do ponto,
Nem na do Ronaldo não tem, mas daqui a pouco já não é mais o Ronaldo, daqui a pouco já é outro ali que tá falando coisa, não é, o Ronaldo até fala umas coisinhas, não tem muita coisa apelativa, mas daí daqui a pouco já começa a aparecer outros, e pode ser que sem querer você começa a gastar tempo em coisas que não alimentam a devoção, que não alimentam a devoção. Não estou dizendo que só tem que ver coisas da igreja, né? Você pode ver outras coisas. Poxa, mas se eu for vendo uma coisa sobre o trabalho, isso, poxa, é uma questão de virtude, eu trabalhar melhor, é uma questão sobre meus filhos, tal. Legal. E outro, também ficar só vendo coisas, né? Não, poxa, vamos fazer, vou gastar tempo com meu filho aqui, com minha filha, vou gastar tempo com a minha esposa. Então, e essas coisas alimentam boas impressões, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões que não alimentam as boas impressões. Ele vai falar assim: ora, eu não digo que não possamos fazer uso dessas coisas perigosas, mas digo que nunca se pode ter afeição a elas sem prejudicar e comprometer a devoção. Eu comecei até a fazer um exame de consciência aqui enquanto eu fazia esse tema, preparava esse tema, né? Eu sempre dou uma lida, dou uma grifada, marco aqui os pontos que eu quero ler para vocês e os pontos que é só para comentar, fazer, às vezes anoto alguma coisa que eu lembrei para comentar com vocês. E estava ali refletindo, pensando, e eu fiquei pensando, cara, tem algumas coisas aqui que tá difícil largar, que eu preciso me dedicar mais a abandonar, porque ele tá roubando tempo, né? Hoje a rotina de trabalho e estudos, por uma questão particular aqui, que precisamos desenvolver para a questão dos cuidados com a nossa família, uma fase também passando de enfermidade. Então, poxa, e tá exigente. E aí, às vezes, a gente quer compensar com alguma coisa e essa coisa começa a tomar espaço na sua vida e começa a te tirar força daquilo que você deveria focar. Eu falei, poxa, como eu preciso me desapegar disso? E eu comecei a pensar, caramba, mas o que eu vou fazer para relaxar? O que eu vou fazer para descansar a cabeça? Né? Você já começa a argumentar. Eu falei, caramba, realmente, está aqui, ó, é verdade, olha, eu estou criando afeição com isso. E ele vai dizer, olha, fala, os veados, né, quando estão gordos, eles escondem e se retiram, porque eles não estão mais em condição de fugir. Então, eles se escondem nas matas porque eles sabem que não vão conseguir fugir do predador. Então, ele vai falar, o coração do homem, quando está sobrecarregado dessas afeições inúteis, supérfluas e perigosas, também não pode correr pronta, rápida e facilmente. Eu fiquei pensando, caramba, não é isso mesmo? Tá mais fácil rezar ou tá menos fácil rezar? Semanas atrás, né, eu estava conseguindo rezar com mais vigor, pronto e diligentemente, né? Essa semana, poxa, eu já estou rezando meio para não passar em branco. Semanas atrás, estava conseguindo gravar os vídeos com antecedência, né, para entregar para vocês. Hoje, já me perdi na correria do dia a dia aqui, no cansaço. Por que está deixando a minha alma tão pesada? Meu coração tão pesado? Exatamente, né? Nós vamos nos engordando desses afetos. Ele fala, olha, os meninos, né, as crianças, correm à caça das borboletas, atrás delas como uns loucos. E ninguém vai censurar isso, eles são crianças. Mas ele fala assim, mas não é ridículo? Mais que isso, não é para lamentar que homens feitos corram esbaforidos atrás das bagatelas tão indignas, como são as coisas que eu apontei, as quais, sem falar na sua inutilidade, nos põe em perigo de nos desmandarmos e de perdermos a cabeça indo ao seu encalço. Olha só, né? Crianças correndo atrás de borboletas, tudo bem, mas adultos correndo atrás dessas borboletas, dessas coisas inúteis. Então, acho que a gente pode repensar. Eu acho que isso me fez, acho que é um dos pontos que mais me fez repensar, né? Porque eu quero viver essa vida devota e ao mesmo tempo eu falo, cara, quanto tempo eu tô aqui e eu não deslancho, cara. Preciso deslanchar, preciso ser melhor, preciso ser mais pronto e diligente. Isso é um dos pesos, provavelmente, que às vezes me trava. Então, e por isso, amada Filoteia, digo-te que é necessário que te purifique e libertes desses afetos. E embora os atos respectivos nem sempre sejam contrários à devoção, todas as vias, os afetos lhe são sempre prejudiciais. Então, eu acho que amanhã realmente é o último dia, deixa eu ver aqui, dessa primeira parte, E aí depois a gente segue para a segunda parte,
onde nós falaremos aí sobre a oração. Tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã.